Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim, evidentemente, estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero comentar a mensagem A Operação do Espírito Santo e apoiá-la com Gênesis capítulo 15, no que a gente chamaria do grande mistério das metades, como o profeta usou a parábola dos chineses que vieram para a América e eles não conseguiam falar o inglês corretamente ou pronunciar os nomes corretamente. Então eles eram grandes lavandeiros, eles alvejavam roupas. Então quando eles foram abrir seus negócios, eles tinham que ter algum tipo de estratégia para poder atender os clientes. Então eles montaram uma estratégia em que eles pegavam um pequeno cartão e dividiam ele em duas partes, colocavam uma parte na roupa e a outra parte dava para o cliente. Então, dias depois, o cliente voltava, eles então procuravam as duas metades que se encaixavam e sabiam então que aquela roupa pertencia àquela pessoa e a pessoa ia para casa com uma roupa nova. Tudo isso é uma grande parábola para esta hora que a gente está vivendo. Ou seja, que Deus traria um ministério aqui no tempo do fim, tão idêntico ao de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi chamado o ministério do Filho do Homem. Veja, que em uma outra parábola foi chamada de o grão maduro. O grão maduro não é o William Branham, nem tampouco nós como pessoas. O grão é Jesus Cristo. E ele estava agora envolvido numa casca chamada William Branham. O de dentro era o Filho do Homem, Jesus Cristo. Veja, e a obra vinha sendo restaurada através de Lutero, Wesley, Pentecostes foi a era da boca, porque os dons estão na boca, logo veio a era da visão, que foi a visão profética, e logo a mente é onde nós estamos hoje. Então, um ministério idêntico ao de Jesus Cristo, aqui no tempo do entardecer, aonde o pilar de fogo passou entre as duas partes, Deus e o homem. Veja, essa é a profecia, Efésios capítulo 1, que Deus tornaria a congregar em Cristo, é ali onde é o lugar, em Cristo é que estão todas as bênçãos celestiais para a verdadeira igreja. Veja, congregar tantas coisas que estão no céu como as que estão na terra. Então veja, chegamos agora ao tempo em que houve um ministério idêntico ao de Jesus Cristo e agora nós estamos pegando a nossa roupa limpa, pronta, ou seja, mudando de casa, mudando de tabernáculo, indo para casa com uma roupa limpa, uma roupa agora totalmente alvejada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora as metades se juntaram, o pacto foi confirmado na grande parábola. Então veja, Gênesis capítulo 15, quando Deus faz um pacto com Abraão. Deus é um Deus de pactos. E Deus sempre firmou seus pactos com a sua palavra coberta com sangue. Então Deus manda Abraão tomar animais de 3 anos. Veja, eu vou tomar a partir do capítulo 15, verso 6 a seguir. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Então Deus faz um pacto, veja, confirmando. Veja, e disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. Veja, 3, o número da graça. Veja, 3 anos e a ave limpa, a rola e o pombo são da mesma família, tipificando o Espírito Santo. Veja, e trouxe-lhe todos esses e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Veja, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Veja, e pondo-se o sol, veja, lá no entardecer, é onde as profecias, é onde os mistérios estão se desenrolando. Veja, um profundo sono caiu sobre Abrão.
e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Veja, então disse a Abrão, no caso Deus, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. 400 anos ficou Israel no Egito, Deus levanta um libertador, um profeta, Moisés, veja, e o povo sai no primeiro êxodo, debaixo da mão de um profeta, confirmado pelo pilar de fogo, com o poder da palavra falada. Veja, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Lá na frente. E sucedeu o quê? Posto o sol, veja, no entardecer, houve escuridão, e eis um forno de fumo, fumaça, e uma tocha de fogo, o pilar de fogo, que passou por aquelas metades. Veja, nuvem e a luz. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Veja, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadomeu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Veja, nações pagãs que habitavam Canaã. Então, na mensagem de operação do Espírito Santo, Mombrana abre esse mistério de uma forma muito preciosa. Parágrafo 33. Agora vejam, essas duas peças tinham que ser exatamente as mesmas. Por isso que o ministério do Mombrana, que era o ministério de Cristo nele, o Filho do Homem, o Espírito Santo agora tomando forma corpórea, na plenitude do tempo, veja, para tomar agora os mistérios que estavam escondidos e reproduzir Cristo outra vez em carne humana, no entardecer, confirmado pelo pilar de fogo e pela nuvem. Veja, exatamente igual. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que mistério poderoso. Veja, não de fora é um homem, de fora está na sepultura. Veja, se não fosse, era uma peça diferente. Tinha que ser exatamente as mesmas. Então a igreja terá que ter exatamente o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, ou não se encaixará no corpo. Veja, o Mombrana, um membro do corpo de Cristo. Veja, agora a pedra de coroa tinha como descer, porque ela encontrou um ministério idêntico ao de Jesus, no mistério da parábola do chinês. As metades se encaixaram perfeitamente. Veja, compreende bem, isso é para o metodista, batista, anglicano, católico, ou o que quer que seja, ou o que quer que você seja. Tem que se encaixar exatamente com o Espírito que estava em Cristo Jesus, porque foi isso que Deus partiu e deu a vocês como parte do pacto, enquanto ele levantava seu filho dos mortos e o colocava à sua destra nas alturas. Veja, e nessa noite, Cristo não está assentado em seu próprio trono. No trono de quem ele está assentado? No trono de seu Pai. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Não é maravilhoso? E temos esse grande e glorioso privilégio de saber que algum dia poderemos nos assentar com ele em seu trono, e ele ocupará o trono de Davi, do qual é herdeiro, isso agora no milênio, e nós reinaremos com ele durante 1000 anos na terra, e então por toda a eternidade. Que coisa preciosa! Por isso é preciso entender que Jesus veio à terra com 3 títulos de filho. Primeiro, filho de Deus. Ele o foi durante as eras. Veja, eles não puderam trazer a plenitude da palavra, porque ainda não era tempo. Mas quando chegasse a plenitude do tempo, ele então toma a forma agora de filho do homem. Deus profeta, Deus encarnado. Veja, e agora a palavra estava agora manifestada nos dias da vinda do Filho do Homem. Tinha que vir agora o ministério através da igreja, o corpo. Não são todos profetas, não são todos apóstolos,
Não são todos evangelistas, não, mas o corpo, quando chegou os dias de Malaquias 4, de Apocalipse 10:7, nos dias de Lucas 17:30, que diz, nos dias da vinda do Filho do Homem, nosso parente redentor, Jesus Cristo, que tomou o título de redenção, veja, esse título de propriedade, que deveria estar escondido aqui no tempo do fim, num vaso de barro, no tempo da compra. Veja, os olhos foi o tempo do profeta, agora é o tempo da cabeça. Cristo, leão da tribo de Judá, tem descido agora para reclamar seus direitos, expulsar o invasor e tomar o controle, primeiro, das nossas vidas, e logo em seguida amarrar Satanás e tomar controle da terra no milênio. É onde nós estamos, meus amados. Veja, o livro não mudou de mãos, não, continua nas mãos do Filho do Homem, mas ele estava agora, veja, aqui João comeu o livro, num tipo da noiva de Jesus Cristo. Veja, em Apocalipse 19, Apocalipse 22, João era ministrado por um anjo. João é um tipo da noiva, porque Jesus disse para João, em São João, se eu quero que este fique até que eu venha, o que te importa a ti, Pedro? Então veja, João representa a verdadeira igreja que estaria viva para a hora do arrebatamento. João é um tipo da igreja perfeitamente, veja, porque João, veja, ele estava sendo ministrado pelo anjo, que era um profeta, dentro do qual estava Jesus Cristo. Veja, e esse profeta pertence ao corpo de Cristo, porque nós não temos outro profeta para a era gentia, não tem mais. Eu não tenho ministério profético, tampouco desejo ser, mas temos um ministério profético. O profeta de Malaquias 4, a palavra só vem ao profeta. Então eu, como tipo da noiva, você como tipo da noiva, você vai até o anjo que tem um livro na mão. Quem é esse anjo? O mesmo anjo que ministrou para João em Apocalipse 19, Apocalipse 22. Veja, o profeta para essa era. A igreja agora toma o livro. Quem é o anjo que ministrava para o profeta? A Urbana disse que o Espírito Santo é o anjo do pacto. Eu não ouvi nenhuma voz, o anjo não vem a mim num quartinho, numa caverna, é o mesmo Espírito Santo que você tem recebido, que também tem vindo a você, para abrir a palavra, os mistérios escondidos dentro dessas mensagens, o que nós chamamos de a terceira etapa. Veja, o mistério dos 7 trovões, que estão nessas mensagens, que nem estavam na Bíblia, careciam de revelação, e ali está agora a fé para o arrebatamento. Veja, isso não é interpretação, essa é a mensagem, é a revelação da mensagem. Veja, e nós agora, era um homem ungido, o 7º anjo, agora é um povo ungido. Ungido com o quê? Com o mesmo Espírito. Veja, nós não temos uma mensagem nova, nós não estamos descobrindo nada, veja, nós não estamos melhorando a mensagem, interpretando ela, apenas o Espírito, o anjo, tem aberto o nosso entendimento. Porque você nunca vai ler em nenhuma mensagem que o profeta citou, que o ministério dele estava em Apocalipse 10, do 8 ao 11. Não, ele sempre parava no versículo 7, como ele pregou as mensagens, a série Hebreus, e parou em Hebreus 7, porque ele queria mostrar o 7º selo. Mas quando chega no verso 8, veja, João agora, a noiva, e lá diz, e tornou o anjo a falar comigo. João, tipo da noiva. Veja, quem é o anjo? O Espírito Santo. Abrindo a palavra na segunda cavalgada, agora para João, a igreja. Não, tem aí um homem que se diz o João, mas ele não passa de um herético e tem acabado em nada, num fracasso. Mas a igreja universal, que ficará de pé até o dia do arrebatamento. William Branham já foi embora, ele não tinha a promessa de ficar aqui até o arrebatamento, mas a verdadeira igreja, os eleitos, predestinados, esses ficarão até o final. E esses têm tomado o livro, veja, e nós estamos nos alimentando
no corpo, palavra do Filho do Homem. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.